Seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para a segurança do trabalho. Hoje na nossa aula a gente vai continuar falando sobre tempos verbais. Na parte 3 a gente vai focar no present continuous, nesse tempo verbal. Vamos analisar para que ele serve e quando ele é usado. Então vamos lá, o present continuous ou present progressive, em português ele é chamado de presente progressivo ou presente contínuo. Ele é um tempo verbal que ele é usado para indicar ações que estão em progresso no presente ou no momento da fala. Ou seja, eu quero falar de uma ação que está ocorrendo nesse exato momento, no momento que eu estou falando, certo? Então, no inglês, eu tenho a seguinte forma base desse tempo verbal. Eu vou usar o sujeito, vou usar o verbo auxiliar, que é o verbo to be, dependendo do sujeito eu vou usar o am, o is ou o are, mais o verbo principal, usando o ing, que é o gerúndio no inglês. Em português, o gerúndio ele tem a seguinte terminação, que é o NDO. No inglês, esse NDO ele é o ING. O gerúndio em português é quando eu uso o NDO no fim dos verbos. Por exemplo, falando, correndo, gritando, certo? Saltitando e assim por diante. E no nosso inglês, lembrando, essa terminação NDO ela é feita com ING no final do verbo principal. Então, o present continuous, ele é um tempo verbal composto, certo? Ele é composto por dois verbos. A gente vai ter um verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Por exemplo, ele está correndo. He is running. E o verbo principal com ING, que é o running. Então, olha aqui. A estrutura da forma afirmativa. A gente vai usar a conjugação do verbo to speak, que é o verbo falar. Então, to speak está no infinitivo. Quando eu vou conjugar, lembra de tirar o to, primeira coisa. Então, o pronome I, que é o eu, I am speaking, eu estou falando. You, que é o você, you are speaking, você está falando. Para he, que é ele, she, que é ela, it, que é para ele ou ela, quando eu me refiro a coisas e animais, is speaking, ele ou ela está falando. We, you e they. A gente vai usar o are. We are speaking. Nós estamos falando. You are speaking. Vocês estão falando. E they are speaking. Eles ou elas estão falando. Certo? O verbo to be, ele pode ser abreviado. As abreviações são utilizadas mais na fala ou em contextos menos formais, certo? Como escrever um texto ou algo dessa maneira. Então, olha só, I am speaking, I'm speaking. Então, você pode ver a abreviação do verbo to be junto ao sujeito, certo? Segue comigo. A gente vai falar agora da estrutura negativa. A gente acabou de ver a estrutura afirmativa, vamos ver na negativa. Agora, para fazer o verbo na forma negativa, a gente vai acrescentar um not ao final do verbo to be. Certo? Eu posso ter duas formas, eu posso ter ele na forma longa e eu posso também ter ele na forma abreviada. Vamos dar uma olhada? Olha só, pronome, verbo to be, not e o verbo no gerúndio. Então, eu vou ter I am not, you are not speaking, he is not speaking, she is not speaking, we are not speaking. Agora, eu posso também utilizar o verbo usando abreviação. Eu posso abreviar o verb to be com o not. O único que não vai acontecer essa abreviação é no I, porque a gente não tem como pronunciar essa abreviação, então ela nunca vai existir. I am not working. Eu não estou trabalhando. You aren't working. Você não está trabalhando. He isn't working. Ele não está trabalhando. We aren't working. Nós não estamos trabalhando. E assim por diante, certo? Então, lembrando, eu posso usar tanto na forma extensa, ou também como eu posso ver o verbo to be na forma abreviada, com to be e o not sendo abreviado. Agora, a estrutura interrogativa. Lembrando que quando a gente faz interrogativa, a gente tem inversão, a gente coloca o verbo na frente do sujeito, certo? Então, para fazer a sentença na forma interrogativa, ela é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou passar o verbo to be na frente do sujeito. E dessa forma eu tenho a frase na interrogativa, na forma de pergunta. Então, olha lá, a gente vai usar o verbo crying, que é o verbo chorar. Ou, no caso, crying, chorando. Am I crying? Eu estou chorando. Are you crying? Você está chorando. Is she crying? Ela está chorando. Are they crying? Eles estão ou elas estão chorando?
Então, essa é a nossa forma interrogativa para o present continuous. Agora, para a gente fazer o gerúndio dos verbos, acrescentar o ing, toda vez que eu vou acrescentar um sufixo ou alguma coisa ao fim do verbo, eu preciso seguir algumas regrinhas, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho verbos que terminam em e, certo? O que eu preciso fazer? Eu vou retirar esse e final e vou acrescentar o ing. Olha só os exemplos. Change, que é o verbo mudar. Changing. Live, que é o verbo viver. Living. Então, eu tiro esse e acrescento o ing, o gerúndio, certo? Existem algumas exceções. O be, que é o ser estar, ele continua normal, being. E o lie, eu vou tirar o ie final, colocar o y e acrescentar o ing. Então, essas são algumas exceções que eu tenho da regra do ing. Então, olha o exemplo. I am having dinner now. Eu estou jantando agora. É o verbo have, termina em e, coloco o ing no final, tirando o e. You are lying. Você está mentindo. Então, normalmente, quando o verbo termina em e, a única coisa que eu vou fazer é tirar o e final e acrescentar o ing. E aí eu vou lembrar de algumas exceções, como é o caso do verbo to be e do verbo lie, mentir. Agora, quando eu tenho verbos de uma sílaba só, e esse verbo termina em consoante, vogal, consoante, eu preciso seguir uma certa regrinha. Então, olha só, olha o verbo run. Run termina em consoante, vogal, consoante, correto? Como é que eu vou colocar o ing? Eu vou dobrar a última letra, que no caso é o N, e vou acrescentar o ing. Aí eu vou ter o running. Olha o stop, também, consoante, vogal, consoante. Dobra a última vogal, dobra a última consoante, que é o P, e acrescenta o ing. E aí você vai ter o gerúndio de stop, que é o stopping, parando. Então, Sarah is running very fast. A Sarah está correndo, ou está correndo muito rápido. Existem algumas exceções. Então, vamos lá. Não se dobram as consoantes quando o verbo terminar em W ou o verbo terminar em X, certo? Então, por exemplo, no caso do verbo snow, que é o verbo nevar, ele termina consoante, vogal, consoante. No entanto, a última letra é o W. Eu não dobro, eu simplesmente acrescento o ing ao fim dessa palavra, ao fim desse verbo. Então, olha o exemplo. It is snowing. Está nevando, ok? Verbos que terminam em Y, certo? Eu vou acrescentar o ing normalmente. Olha o verbo try, que é o verbo tentar. Trying, só vou acrescentar ing. Verbo cry, que é o verbo chorar. Crying. Play, que é o verbo jogar. Playing. Say, que é o verbo dizer. Saying. Olha os nossos exemplos aqui embaixo. Wait, I am playing a video game. Espere, eu estou jogando um videogame. Look, he's saying something. Olha, ele está falando alguma coisa. Oh my God, she's crying. Meu Deus, ela está chorando. Então, verbos que terminam em Y, eu vou acrescentar o ing ao final dele, certo? Eu não vou fazer nenhuma modificação quando eu tiver o ing. Agora, verbos que terminam em IE, correto? Qual que é a situação? Eu vou ter que trocar o IE final desse verbo por um Y, e aí depois desse Y eu vou acrescentar o ing. Olha o verbo lie. O verbo lie termina em IE. Eu vou tirar o IE, colocar o Y no lugar, e logo após eu acrescento o ing. Então eu tenho o verbo lie, mentir, lying, que é mentindo. Olha o verbo die, é a mesma coisa. Termina em IE. Vou tirar o IE, colocar o Y no lugar e acrescentar o ing. E aí eu vou ter o gerúndio dying, que é o verbo morrendo. Então, olha o exemplo. She is lying to me. Ela está mentindo para mim. I'm dying. Eu estou morrendo. Agora, quando a gente fala de present continuous, a gente está falando de algo que está acontecendo nesse exato momento, ou seja, no momento que eu estou falando com você. E aí vão ter alguns advérbios de tempo que são comumente utilizados junto com esse tempo verbal. Olha alguns deles. Por exemplo, now quer dizer agora. Então, it is raining now. Está chovendo agora. At the moment, no momento, ou seja, agora também. At present, no presente ou atualmente, ok? Exemplos, olha aqui. She's talking to her mom now. Ela está falando com a mãe agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando neste momento? She is American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas ela está morando no Canadá
atualmente. Então, esses advérbios de tempo, eles são comumente usados junto a esse tempo verbal para indicar uma ação que está ocorrendo neste exato momento ou neste tempo atual, ok? Então, você vai ver a presença junto desses advérbios de tempo a frases no present continuous. Certo? Vamos dar uma revisada? Segue comigo. Então vamos lá, o present continuous, ele descreve uma ação que está ocorrendo no presente, ou seja, algo que está acontecendo neste mesmo exato momento que a gente está conversando ou falando. Então, a forma afirmativa, como é que ela é feita? Eu vou ter o sujeito, eu vou ter dois verbos, vou ter o verbo to be, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal junto com o ing, com a terminação em ing, que é o gerúndio. E o complemento, olha o exemplo que eu tenho aqui, she is watching TV. Ela está assistindo TV. Na negativa, eu vou ter que acrescentar um not logo após o verbo to be, certo? E essa frase negativa, ela pode vir na forma longa ou na forma contraída, abreviada. Olha o exemplo. She is not watching. Ela não está assistindo TV. Ou também ela poderia vir na forma abreviada. She isn't watching TV. Ela não está assistindo TV. A forma interrogativa, ela é feita invertendo o verbo to be, colocando-se o verbo to be na frente do sujeito, certo? Então, para fazer a interrogativa, eu uso o verbo to be, seguido do sujeito, seguido do verbo principal com o ing e o complemento, correto? Então, olha os exemplos aqui. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Então, pessoal, a gente falou hoje sobre o present continuous, que é um tempo verbal do presente para exprimir ações que estão acontecendo ou ocorrendo neste exato momento, certo? Espero que vocês tenham gostado. Thank you, muito obrigada, and see you next class.